Olá, pessoal. Meu grupo vai falar sobre os cistos ovarianos e é composto por Amanda Pamela, que sou eu, Daniel, Maria Marcolina, Paula e Pedro Henrique. Então, a gente vai começar com a introdução, vamos falar sobre os cistos, diagnóstico, tratamento e prognóstico. Então, para a introdução, a gente vai estar falando sobre os ovários, né? Então, entrando aí na anatomia desses ovários, né? O ovário, ele é uma glândula do aparelho reprodutor feminino capaz de produzir hormônios, que neles aí vão estar contidos folículos, que são estruturas primordiais para a formação do zigoto. E aí existem dois hormônios, né, que vão atuar diretamente no crescimento folicular e na ovulação. Esses hormônios, eles são liberados a partir do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, né, que seriam o FSH e o LH. Quando ocorre a falha na ação desses hormônios, né, nos ovários ali, pode desencadear alterações, né, patologias, o exemplo aí é o cisto, que aí podem ser responsáveis, né, por grandes perdas econômicas na pecuária, principalmente em vacas leiteiras. E como funções desses ovários, a gente tem funções exócrinas, que seria a liberação de óvulos, e endócrinas, que seria ali a produção dos hormônios, né, a esteroidogênese. E aí, com as patologias, a gente tem uma interferência, né? Então, na fertilidade, vai interferir na produção de gametas. E nos hormônios, vai diminuir a produção desses hormônios, né? Então, diminui ali o estrógeno, impactando diretamente na produção e reprodução desses animais. Então, a gente vai entrar nos cistos ovarianos, né? Como definição aí, a gente tem que o cisto é um folículo anovulatório com diâmetro superior a 25 milímetros em bovinos e diferentes diâmetros em outras espécies, que persiste nesse ovário por mais de 10 dias, sem a presença de um corpo lúteo funcional. Então, a gente vai classificar esses cistos ovarianos, né, em 10 tipos. Então, a gente tem cisto folicular, cisto luteínico, cisto do corpo lúteo, parovárico, cisto de rede ovário, cisto de inclusão germinal, cisto de folículo atrésico, cisto tubo-ovárico, cisto burso-ovárico e hidátide de Morgane. Só que a gente vai falar dos três principais, que é o cisto folicular, o cisto luteínico e do corpo lúteo. Então, eu vou iniciar aqui falando do cisto folicular, que vai ser aquele folículo que ele não ovulou. Né? Então, como que isso aconteceu? Então, a gente vai ver a etiopatogenia. Então, após a ovulação, ocorre a primeira onda folicular do ciclo estral. Né? E essa primeira onda folicular, ela vai permitir o crescimento dos folículos, né? E vai ter um folículo dominante que vai liberar hormônios, que vai inibir o crescimento dos outros folículos. Essa primeira onda, ela vai regredir de 5 a 6 dias, podendo chegar até 10 dias. E aí, com essa regressão, vai haver um crescimento de uma nova onda, né? E aí, só para mostrar para vocês aqui como que ocorre, a gente tem aqui um padrão de crescimento do folículo dominante, onde a gente tem uma primeira onda, segunda onda e terceira onda. E aqui, esse asterisco é a ocorrência da ovulação. Então, aqui seria um ciclo estral normal. Nesse caso aqui, né? Então, teve essa segunda onda de crescimento e aí houve a regressão também dentro de 5 a 6 dias e ocorrência de uma terceira onda. Então, naquele padrão que eu mostrei para vocês, o que aconteceria agora seria a ovulação. Só que nesse caso aqui não vai ocorrer a ovulação. O que vai acontecer é que o folículo vai continuar crescendo e vai ocorrer a formação do cisto. Né? Vamos ver aqui para vocês entenderem. Ó, padrão de crescimento do folículo dominante, né? Só que nesse caso aqui não tem ocorrência da ovulação. Né? Então, aqui a gente tem, ó, primeira onda em branco, segunda onda, e a terceira onda, ó, continuou crescendo, mas não ocorreu a ovulação. Então, aqui sim se caracteriza, né? Se caracteriza como a ocorrência, a formação do cisto. E o que o animal vai apresentar, né? Então, a sintomatologia. Então, vai acontecer a ninfomania, o anestro, o virilismo, ciclos irregulares, hiperplasia endometrial cística, hidrometra ou mucometra. Aqui na macroscopia, a gente tem, né, aqui uma peça anatômica do sistema reprodutor feminino bovino, onde tem os ovários com a presença de cistos foliculares.
Agora aqui, ó, na microscopia, a gente tem que na letra A aqui, ó, seria a cápsula do cisto, né? E aqui na letra B seria células da granulosa degeneradas. Nessa outra foto de baixo, da mesma forma, a letra A seria a cápsula desse cisto, e na letra B, as células da granulosa e degeneradas, e letra C é uma cápsula de tecido conjuntivo. Então, dando continuidade, eu vou falar para vocês sobre o cisto luteínico. Bem, o que é o cisto luteínico? Ele é produzido através de um folículo anovulatório, e aí ele vai apresentar uma camada de tecido luteínico revestindo a parede cística. Essa camada de tecido luteínico são as células da teca interna luteinizadas, permanecendo, entretanto, uma grande cavidade cística. Eles geralmente são únicos e o ovário ele não vai apresentar corpo lúteo. Ele pode ser considerado uma variação do cisto folicular. O que vai diferenciar eles aí vai ser o grau de luteinização. A etiopatogenia. Bem, como eu falei, ele é bem parecido com o cisto folicular. Há aí, então, um crescimento folicular sem ovulação, seguido pela luteinização das células da teca interna, pela ação do hormônio luteinizante, que é o LH. As principais espécies acometidas, né, são as vacas e as focas. Ele está relacionado com a alteração endócrina envolvendo o eixo hipotálamo hipófise gonadal, que vai aí se alterar e vai acabar produzindo, né, liberando um excesso de LH, que é o hormônio luteinizante, e vai haver também uma insuficiência de FSH, que é o hormônio folículo estimulante. E aí, a alteração no mecanismo de feedback positivo de estrógeno, induzindo a onda pré-ovulatória de LH. Com essa quantidade maior de hormônio luteinizante, acaba luteinizando as células da teca, formando esse folículo. A sintomatologia é um processo patológico que causa infertilidade. As vacas, né, acometidas, os animais, né, tanto as vacas como as focas acometidas, elas param de ciclar e entram em anéssia, que vai gerar um déficit dos índices reprodutivos quando elas não são tratadas. O anéstro ele vai ocorrer pois o cisto é hormonalmente ativo e o principal hormônio produzido por ele é a progesterona. A morfologia. Aí, como vocês podem ver, é uma imagem de um cisto luteínico. Tem uma cavidade cística aí, aqui no meio, arredondada, com uma parede espessa e bem distendida, né? É um tecido conjuntivo fibroso, que são as células da teca interna luteinizadas, tanto interna quanto externamente. Ele vai possuir aqui um líquido, aqui dentro, de cor amarelada. O cisto do corpo lúteo. O cisto do corpo lúteo ocorre, né, que é uma formação cavitária na porção central do corpo lúteo normal. Ele vai se formar aí após a ovulação. Ele possui forma irregular e seu tamanho pode variar de milímetros até mais de 2 centímetros. A etiopatogenia. Então, há uma falha na hipófise. E aí, essa falha vai desenvolver, né, vai ocorrer uma baixa liberação insuficiente de LH, e aí vai haver falhas na ovulação e um inadequado desenvolvimento do corpo lúteo. Pode ocorrer também, possivelmente, através de um déficit de irrigação no centro do corpo lúteo. A morfologia desse cisto é uma cavidade cística dentro do corpo lúteo, variando de milímetros até maior que 2 centímetros, como eu já disse, e eles se diferenciam do corpo do cisto luteinizado porque eles possuem uma papila ovulatória em sua superfície, separado da cavidade cística por uma fina camada de tecido conjuntivo fibroso. O cisto luteinizado é uma camada mais espessa. Aí é a imagem do cisto, do corpo lúteo, e uma imagem da microscopia. Isso aí é um ovário de uma vaca zebuína, né, um cisto do corpo lúteo. Essa letra A aqui são as células
luteínicas. A letra B é uma cápsula conjuntiva e a letra C já é a cavidade cística. Essa condição, o corpo lúteo cístico, não é uma condição patológica e ela não vai afetar a fertilidade do animal. Ela pode ocorrer em vacas gestantes até a 40ª semana, até o 40º dia de gestação. Após esse tempo, ela acaba se rompendo. Se não houver o rompimento desse cisto, aí ela pode afetar na fertilidade do animal. Dentro da cavidade há um líquido com baixos níveis de estrógeno, né? Esse líquido pode ser linfa ou soro sanguíneo, e o volume de tecido luteínico e concentração sérica de progesterona, ele tende a ser maiores nesses animais. Bom, dando continuidade ao trabalho, quais são os fatores de risco, os fatores predisponentes para a formação de cistos ovarianos? O primeiro deles são vacas velhas, então animais mais velhos têm uma tendência maior a desenvolver cistos ovarianos com relação a animais mais jovens, saúde do animal, manejo no que diz respeito à alimentação e instalações, problemas pós-parto, como metrite, retenção de placenta, febre do leite, que é a hipocalcemia, e, além disso, tem uma predisposição genética para fêmeas destinada à alta produção leiteira. Então, essas vacas aí com melhoramento genético para alta produção leiteira têm uma predisposição maior a desenvolver cistos ovarianos quando comparados aí com vacas de corte. Com isso, a formação de cistos ovarianos está associada com um desbalanço endócrino envolvendo o eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, em que o hipotálamo vai produzir GNRH, que vai estimular a hipófise a produzir e secretar o LH e o FSH. Porém, vai ter um desbalanço, ou seja, vai haver uma liberação maior de FSH e pouca liberação de LH. Esse desbalanço aí vai promover a formação de cistos ovarianos. O diagnóstico. Então, para diagnosticar cistos ovarianos em vacas, é essencial que se faça uma anamnese detalhada associada com um exame clínico. E a principal intenção é levantar um histórico reprodutivo do animal. Então, avaliar se esse animal apresenta anéstro constante e prolongado. O anéstro está presente em todos os tipos de cistos ovarianos, porém, ele é mais presente em cistos luteais. Se o animal apresenta estro constante e apresenta também intervalos entre estros irregulares, ou seja, ela vai apresentar cio em intervalos irregulares. Pode ser intervalos muito curtos ou muito longos. Isso varia de animal para animal e do tipo de cisto. Para diferenciar um cisto do outro, é necessário avaliar o grau de luteinização. Por isso, o diagnóstico por palpação retal, ele é muito difícil. Alguns autores até falam que é impossível, porque não tem como diferenciar um cisto folicular de um luteal, por exemplo, através apenas da palpação retal. Porém, para aqueles que têm aí uma prática maior em imagens ultrassonográficas, a ultrassonografia é um exame que pode ser feito para diagnosticar os tipos de cisto. Além disso, um outro tipo de exame que pode ser feito é através da dosagem de progesterona circulante no plasma ou no leite. O tratamento. Então, para tratar o animal, primeiro, a pergunta que se deve fazer é a seguinte: essa vaca está com cisto folicular ou com cisto luteal? Então, a diferenciação dos cistos é de extrema importância para definir o tratamento. Quando ela está com cisto folicular, o objetivo é luteinizá-lo através do tratamento com gonadotrofina coriônica humana, que é o HCG, ou com GNRH, visando aí induzir uma onda pré-ovulatória de LH. Este tipo de tratamento apresenta sucesso em 80% dos casos. Porém, quando não consegue diferenciar se é um cisto folicular ou luteal, a prostaglandina F2-alfa causa lise do cisto luteal ou do cisto folicular luteinizado 7 dias após o tratamento com GNRH ou com HCG. Recentes estudos sugerem o tratamento com GNRH
juntamente com o implante vaginal de progesterona, seguido de aplicação de prostaglandina F2-alfa, 7 dias após a aplicação, né, do GNRH. Esse tipo de tratamento que a gente faz a aplicação do GNRH juntamente com o implante de progesterona e 7 dias após a prostaglandina é feito nos Estados Unidos, principalmente lá, né, pelo que eu vi nos estudos, e nele as vacas são inseminadas quando apresentam um comportamento de estro, que é de normalmente de 3 a 5 dias depois do fim do tratamento. O GNRH, então, é um fármaco, um hormônio, né, de escolha para o tratamento dos cistos ovarianos, porque ele tem a capacidade de acabar com a capacidade funcional do cisto. Ou seja, a estrutura vai permanecer lá no ovário, pode permanecer até por várias semanas, porém, ele não vai poder mais inibir a maturação de outros folículos. Além disso, ele faz com que o cisto fique suscetível ao efeito regressivo da prostaglandina F2-alfa. Porém, tem um problema. Esse tratamento com GNRH faz com que muitas vezes o folículo não ovula e acaba formando um novo cisto. Então, o tratamento pode induzir a formação de um novo cisto. Isso porque o hipotálamo vai continuar resistente ao efeito estimulante do estradiol necessário para desencadear a ovulação. Por isso, existe aí um protocolo que as pessoas chamam de protocolo típico. Mas já ressaltando que não devemos nos apegar, né, a protocolos já prontos que as pessoas utilizam. Então, cada animal é um caso. Então, é necessário avaliar o animal primeiro, para depois estimar, né, que tipo de tratamento deve ser feito. Mas nesse protocolo típico que eles fazem para evitar a formação de um novo cisto através do tratamento, no D0, né, no dia do diagnóstico do cisto, faz uma aplicação de 100 microgramas de GNRH. No D7, faz a aplicação de 25 miligramas de progesterona F2-alfa. E no dia 9, vai fazer novamente uma aplicação de 100 microgramas de GNRH e a inseminação do animal. Então, esse tratamento teve bons resultados e as pessoas, né, os pesquisadores puderam definir que quando se realiza ele, as chances de promover a formação de um novo cisto são menores. Em relação ao prognóstico, de maneira geral, o prognóstico ele está entre bom e favorável, mas é difícil avaliar com critério o sucesso do tratamento, pois grande número das vacas tem recuperação espontânea, principalmente vacas com menos de 60 dias pós-parto. Porém, aquelas vacas aí que não responderam a 2 tratamentos consecutivos com GNRH, que é aquele que eu expliquei da aplicação do GNRH no D0 e no D9, geralmente tem um prognóstico ruim. Então, aí, o tratamento vai depender da resposta do animal ao tratamento com GNRH, a aplicação desse hormônio. Essas foram as nossas referências e muito obrigado pela atenção.